todos. Muita honra que a gente dá início à sessão solene em homenagem à articulação e movimento para travestis e transexuais de Pernambuco, a Amotrans, atendendo ao requerimento número 3101 de 2017, da autoria da vereadora Marília Reis. Uma sessão importante, que saúda o aniversário dessa articulação, uma das pioneiras na luta por direitos das pessoas trans aqui do nosso estado. Eu queria falar da satisfação que eu tenho de ter sido convidado pela vereadora Marília Reis para poder presidir essa sessão, e vou dar início convidando as pessoas para comporem a mesa. Primeiramente, Fora Temer. Segundamente, Direta Já. A gente sabe que não adianta mais somente derrubar o presidente ilegítimo, né? A luta agora é para a gente mesmo eleger quem será a próxima pessoa a ocupar aquele lugar. E eu convido à mesa a senhora Chopeli Santos, representando a articulação do movimento para travestis e transexuais de Pernambuco, a Amotrans. A senhora Elizabeth Godinho, secretária executiva de Direitos Humanos da Prefeitura da cidade do Recife. A senhora Niédia Guimarães, neste ato representando a secretária da Mulher da Prefeitura da cidade do Recife. A senhora Lúcia Helena, capitã da Polícia Militar de Pernambuco. Finalmente, a vereadora Marília Reis, que é autora deste requerimento. Então, dando seguimento às formalidades dessa sessão solene, eu solicito a todas e a todos que nos levantemos para ouvir e cantar o hino nacional brasileiro. Licença, perdão. Eu vou pedir, por favor, para parar. Eu estou identificando que há pessoas surdas aqui na nossa sessão e a Câmara ainda não dispõe de pessoa específica para fazer a interpretação de Libras. Como nós temos no nosso gabinete uma pessoa com esse fim, eu gostaria de solicitar à vereadora Marília, a todos e a todas, que a gente possa fazer com que Jaqueline possa interpretar essa sessão para a gente. Acho que não haverá nenhum problema nisso, né? Eu tenho que chamar o hino novamente. Agora vamos ouvir o hino nacional brasileiro.
luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus risonhos, lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, olá, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Então, eu passo a palavra para a vereadora Marília Reis, autora do requerimento, para que ocupe a tribuna e faça suas colocações. Bom dia a todas. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria saudar o presidente dessa sessão solene, vereador Ivan Moraes. Ivan, é uma alegria, no momento político que o Brasil está vivendo, ter proposto essa sessão solene, que não é somente uma homenagem, é um marco da nossa resistência contra os retrocessos que estão tentando implementar no Brasil, e muito me honra que você esteja presidindo essa sessão no dia de hoje. Queria cumprimentar a senhora Chopeli Santos, representando a Articulação e Movimento para Travestis e Transsexuais de Pernambuco, Amotrans. Senhora Elizabeth Godinho, secretária executiva de Direitos Humanos da Prefeitura da cidade do Recife. Senhora Nédia Guimarães, nesse ato representando a secretária da Mulher da Prefeitura do Recife. Senhora Lúcia Helena, capitã da Polícia Militar de Pernambuco. E é uma alegria também homenagear uma instituição tão importante e que luta pela desconstrução de muitos estigmas e pela construção de uma sociedade justa e igualitária, que é importante não só para segmentos específicos, mas para todos nós, para todas nós, que é a Amotrans, a Articulação e Movimento para Travestis e Transsexuais de Pernambuco. Bem, gente, devido ao caráter solene do dia de hoje, nós escrevemos um discurso, e até pela quantidade de dados e pela formalidade do evento. Fundada em maio de 2008, no Recife, a Amotrans é uma associação sem fins lucrativos, mas posso dizer com certeza que é muito mais que isso. É uma entidade construtora de pontes seguras, sólidas, para incluir seus representantes, suas integrantes, na sociedade de forma igualitária, orientando as pessoas sobre seus direitos, saúde, educação e cidadania, através de palestras, reuniões, oficinas, debates e luta, muita luta. Há 9 anos, a Amotrans saiu do papel pelas mãos de 4 travestis, Gleiciane, Elaine, Leica e Francine Correia, um antropólogo e uma psicóloga. E já nasceu com força total para encabeçar a luta pelo reconhecimento legal dos direitos e deveres de travestis, transexuais, transgêneros e também de lésbicas, gays, bissexuais perante a sociedade. Nasceu para fazer valer o direito da comunidade LGBT
ao reconhecimento da cidadania, contribuindo assim para a socialização e desmistificação de estigmas advindos de uma construção social centenária de ignorância e desconhecimento acerca desse universo. A Amotrans luta pela legitimidade e integridade da individualidade de gênero, assim como pelo combate à homofobia e transfobia, temas que são discutidos mundialmente e que revelam um avanço na conscientização das pessoas graças ao trabalho de organizações sociais como a Amotrans. É claro que a batalha ainda está longe de acabar. Vivemos tempos de retrocesso, em que muita gente tem tido coragem de expor publicamente seu ódio, seu preconceito e intolerância. E ainda dizem que é a liberdade de expressão. Tudo isso com o apoio velado do governo ilegítimo, conservador, machista, racista, LGBTfóbico e os governos e prefeituras que os apoiam. Mas a força de instituições como a Amotrans e de líderes como Chopeli é o que obriga as diversas esferas de poder a atentar para a necessidade de cuidar de sua comunidade LGBTT. E quando falamos em cuidar, não há como fugir de um dos temas que é um dos maiores problemas para a comunidade LGBTT, seja em Pernambuco, no Recife, no Brasil ou no mundo, a violência. E a violência contra a população LGBTT, infelizmente, ainda é um dos maiores problemas sociais enfrentados no Brasil. O Brasil é campeão nessa violência. Ninguém ganha para o Brasil. E em 2016, 343 pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais foram assassinadas no Brasil. Um recorde levantado pelo Grupo Gay da Bahia, GGB, nos 37 anos em que compila anualmente o número de vítimas fatais da homofobia. Só em Pernambuco foram registrados 14 assassinatos de LGBTs no ano passado. E o motivo é o mais torpe, o ódio pela forma como as pessoas amam e se sentem felizes. Isto significa que, aproximadamente, a cada 25 horas, pelo menos uma pessoa com estas orientações sexuais é assassinada no país. E as entidades que atuam em defesa da causa LGBT alertam que esse número é muito maior, em função da subnotificação desse tipo de crime. Para se ter uma ideia da evolução dessa barbárie, em 2000 foram registrados 130 homicídios, registrados. E em 2010, 260. Nesse momento, eu queria fazer uma homenagem a Dandara, que foi brutalmente assassinada recentemente em Fortaleza, e que atentou e chamou a atenção de todo o Brasil, não só pelo crime que foi cometido, mas pela forma que foi cometido e por como a sociedade o enxergou. Uma outra virada na tendência, nos últimos anos, ocorre em nível nacional. O Norte vem liderando o número de assassinatos por habitantes, tirando a triste liderança de décadas da região Nordeste. Em 2016, foram computados cerca de 3 homicídios a cada 1 milhão de habitantes no Norte, seguido pelo Centro-Oeste, com mais de 2, Nordeste, com quase 2, Sul, com 1,2 e Sudeste, com 1,2 também. Em números absolutos, ocupam o topo deste macabro ranking os estados de São Paulo, com 49 assassinatos, a Bahia, com 32, o Rio de Janeiro, com 30, e o Amazonas, com 28. Isso significa que todos vocês, infelizmente, nessa sociedade, ainda correm risco de vida todos os dias. Outro sintoma do que as entidades que atuam em defesa da causa LGBT chamam de homofobia institucional é o dado de que apenas 10% dos casos registrados em 2016 levaram à abertura de um processo judicial. Segundo essas entidades, quando há testemunhas, muitas vezes elas se recusam a depor devido ao preconceito. Policiais, delegados, delegadas, juízes, juízas manifestam sua homotransfobia ignorando esses crimes, negando, sem justificativa plausível, sua conotação homofóbica. Em Pernambuco, o papel da Amotrans na cobrança, fiscalização e proposição
de políticas públicas, ações e projetos para a comunidade LGBT tem sido vital, literalmente. O Recife, nossa capital, infelizmente engatinha no que diz respeito à implantação de políticas públicas para a comunidade LGBT. Um exemplo disso é a negligência do prefeito Geraldo Júlio sobre o projeto de sua própria autoria, que previa a criação do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a população LGBT. Diferente do que acontece quando há interesse do prefeito, ele e sua equipe de secretários não fizeram absolutamente o menor esforço para mobilizar a base governista para aprovar a matéria. O resultado foi que, mesmo conseguindo 16 votos favoráveis, a proposta de criação do Conselho foi derrotada. É claro que defendemos a independência dos poderes, mas quem está aqui, dentro dessa casa, no dia a dia, sabe muito bem o esforço que o Executivo faz quando tem interesse em aprovar seus projetos. Em muitas ocasiões, secretários vêm pessoalmente a essa casa pressionar os vereadores da base governista, como é do costume perseguidor e ditador desse grupo que hoje comanda o Estado e a capital pernambucana. A justificativa técnica dos que se posicionaram contra a aprovação do Conselho foi a mesma usada por Temer, por Dória e outros que representam interesses dos que sempre oprimiram e exploraram o povo brasileiro. Querem juntar todas as pastas e espaços de promoção de políticas públicas para quem é tratado com desigualdade na sociedade. Enfraquecer o movimento. Alegam que o custo é alto. Logo quem? Um governo municipal que gasta mais de 14 milhões por ano com publicidade. E é de se chamar a atenção também que, mesmo com a rejeição da criação do Conselho, o portal de transparência da Prefeitura aponta um gasto de R$ 66 mil como tendo sido aplicados na implementação e implantação do Conselho Municipal de Cidadania LGBT. Como é que isso é possível? Além da criação e implantação do Conselho, há uma lista ampla de demandas da população LGBT ao Executivo. Citamos aqui alguns exemplos: a formação continuada em direitos humanos de servidores, sociedade civil, conselheiros de direitos LGBT, igualdade racial, pessoa idosa, pessoa com deficiência e de toda a rede municipal. A realização de ações e campanhas preventivas de enfrentamento ao preconceito e à discriminação, a realização de eventos de inclusão social e de garantia de direitos e parcerias com outras instituições voltadas não só para a população LGBT, mas também para idosos, crianças e adolescentes, juventude, pessoas com deficiência, além da fundamental implantação do Centro LGBT. Mas há ainda muito mais para se falar sobre a luta, o trabalho e o exemplo da Amotrans. E é por isso que, nesse momento, encerro minhas palavras. Temos muita gente ainda para escutar, que com certeza vai falar com mais propriedade do que eu, mas quero dizer a vocês que a luta continua contra o retrocesso, por mais avanços, e nesse momento do Brasil, por eleições diretas, já. Muito obrigada. Queria parabenizar a vereadora Marília Reis pela brilhante intervenção e registrar a presença da senhora Flávia Versosa, representando a deputada estadual Tereza Leitão, o senhor Gilvan Rufino, representando o deputado estadual Oswaldino Nascimento, os coordenadores LGBT no Poder Público, Luiz Valério, Marconi Menezes, Ayrlen Fragoso, Thaís Santos, Jair Sena, Joanice Pereira, a senhora Regina Guimarães, neste ato representando o coletivo Mães pela Diversidade, a senhora Suelen Rodrigues, neste ato representando o Centro Estadual de Combate à Homofobia da Secretaria Executiva dos Direitos Humanos de Pernambuco, registrar o comunicado de ausência do senhor José Valderi, chefe adjunto do cerimonial do Governo do Estado de Pernambuco. E agora gostaria de convidar a vereadora Marília Reis para apresentar a placa em homenagem à Amotrans. Eu peço para a gente quebrar o protocolo. As fundadoras da Amotrans, por favor, venham receber a placa também. Gleiciane, Weder, Deodato,
Roberta, Natália. Venham-se embora, vocês são fundadoras da Amotrans, vocês sabem quem vocês são. Venham-se embora para a gente entregar essa placa bonita aqui para vocês. Levanta, mulher. Convido agora a presidenta da Amotrans, Chopeli Santos, para que ocupe a tribuna e faça as suas colocações. Não vai, né? Bom dia a todos e todas aqui presentes, né? Eu não costumo escrever discursos, geralmente eu falo o que vai vir na minha cabeça, mas como, né? É uma cerimônia solene e tem todo o protocolo da Câmara. Eu escrevi algumas coisas para falar para vocês, né? Eu queria agradecer a todos os companheiros, né, e companheiras, as nossas afiliadas, né, as fundadoras e as afiliadas da Amotrans que aqui estão, e companheiros de longas datas, não é, que foram nossos parceiros há 9 anos, quando a gente começou a Dejaí, que eu digo, ela é a mãe, François é o pai da Amotrans, e outras pessoas aqui que aqui estão, não é, que acompanharam a luta para fomentar, não é, e criar uma identidade a esse espaço. De notório e público, gostaríamos de agradecer à vereadora Marília Reis pela lembrança e pela homenagem. Nos honra muito ser reconhecida hoje por esta casa, não é, como uma entidade de utilidade pública, não só para esse município, mas para esse estado. E aí, eu gostaria também de pedir licença ao protocolo, né, e deixar toda a nossa solidariedade às vítimas das enchentes que ontem, não é, sofreram, né, no interior e perderam casas, e a gente todos os anos continua com esse problema, e cada vez mais as cidades têm que ser reconstruídas e ser relocadas de suas vidas, onde elas sempre criam, eu digo que é uma ruptura, que elas têm que começar do zero. Agradecer à Secretaria da Mulher, em nome de Niédia, e da queridíssima Elizabeth Goldinho, né, parceira de longas datas, desde a época dos direitos humanos, lá da época de Paulo Moraes, né, o Ivan Moraes, para estar presidindo aqui a nossa... E pedir desculpa por quebrar vários protocolos, né, mas nós somos travestis e transexuais, quebramos protocolos mesmo. Né, e aí, a gente começa, né, a Amotrans foi uma instituição que nasceu no mês de maio, mês esse que se comemora 2 datas significativas. Um é o 17 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Homofobia, e a recém-criada 15 de maio, que é o Dia Nacional do Orgulho Ser Travestis e Transsexuais. Data essa que lembra, em 1992, quando o Movimento Nacional de Travestis e Transsexuais foi criado, não é, e organizado, e começou a lutar pelos direitos humanos e a cidadania da população trans nesse país. E aí tudo começou a se desenvolver. Foi quando as travestis e as transexuais se organizaram. Não é? Bem ali, entre essas datas, no exato 16 de maio de 2008, fruto da luta incansável das protagonistas dessa história, nossas querida Leica Barros,
Francine Correia, Gleiciane Andrade, Monique Rodrigues, a qual o Troféu de Direitos Humanos recebe seu nome, a saudosa Flávia Desirê, a Cláudia, a Michele, a Roberta Paris, né, acompanhados por Cecília Patrício e Éder Deodado, que ali está, a Cecília não pôde vir, não é? Resolveram organizar uma associação que tivesse como missão garantir a cidadania e os direitos humanos das travestis e transexuais no estado de Pernambuco. Mas tudo começou anos antes, quando então Gleiciane Andrade e Flávia Desirê e Luciana Veronese participavam do Movimento Nacional de Travestis e Transsexuais através da ANTRA, em destaque a saudosa Flávia Desirê, né, a única pernambucana a participar da primeira campanha que o Ministério da Saúde lança, que é a Travesti Respeito, que é em 2004. Aí a Amotrans ela surge em parceria, e não se pode esquecer, do GTP+, que é o Grupo de Trabalho em Prevenção Positivas, aqui representado por Maria Claras Araújo, a Sena Araújo é da Universidade, especial ela, mas Grupo de Trabalho em Prevenção Positiva, que nos forneceu apoio logístico e jurídico para que o grupo pudesse se institucionalizar, e também em parceria valorosa com o Movimento Gays Leões do Norte, que, em diálogo com o então deputado Exaltino Nascimento, né, nos fornecia as passagens para os encontros. Somando a esse time de valorosos companheiros, estava Patrícia Gomes, falecida, e aí eu gostaria de pedir licença a Aires e dizer que me alegra muito em saber que o ambulatório, né, das trans do Recife vai receber o nome de Patrícia Gomes, não é, em memória a essa pessoa que incansavelmente lutou, não só no combate à violência, mas também para que tivesse um processo transexualizador e de hormonoterapia adequado. Então, Maria Clara, a gente precisa dialogar com a mãe de Patrícia, porque está faltando ela assinar o termo de cedência do nome dela para que o ambulatório seja inaugurado. E aí pedir uma salva de palmas por nós essa vitória. Não é? Que Patrícia vai estar eternizada, que a gente tem o hábito, viu, Marília e Ivan, de quando as pessoas morrem, de serem esquecidas. E a maneira de eternizar essas pessoas que militaram é justamente colocando o nome delas em espaços que elas lutaram viamente para a criação. E a Joelma Silva, que pediu desculpa porque estava com problemas pessoais e não pôde vir. Assim começa a trajetória de luta e advocacy com o governo estadual e municipal para a garantia dos direitos das pessoas travestis e transexuais. E, para emplacar no mesmo ano de sua fundação, organizamos, junto com a Gestos, o 5º Encontro Regional Nordeste de TTs, e aí a gente agradece de público e notório aqui a companheira Tatiana Araújo e a companheira Tina Rodrigues e a então presidente da ANTRA, que era Keila Simpson, que vieram ao nosso estado, junto com a companheira Natasha, que estava lá na Gestos, não é? E realizaram e organizaram o 5º Regional Nordeste, visto que a Amotrans ainda estava em processo de sua fundamentação. Ao longo desses 9 anos, protagonizamos e ajudamos a construir muitas das políticas públicas para travestis e transexuais que aí estão, fazendo com que o governo municipal e estadual tivesse um olhar mais específico para essa população. Não é? Eu sempre digo que, quando a gente começou a militar, o próprio movimento social tinha as travestis e as transexuais como prostitutas e marginalizadas e que não sabíamos discutir políticas públicas. E a associação veio nos organizar para mostrar que nós também podíamos nos organizar e defender os nossos direitos. E assim que a gente começou nessa trajetória com advocacy com o governo, está ali a companheira Dejaí, que foi uma das primeiras instituições, que antes a gente tinha tudo no programa de AIDS, né? A AIDS era o nosso banquinho era a AIDS, tudo era lá. E aí a gente começou a criar os encontros estaduais. Várias dessas políticas poderiam ser citadas, mas eu vou citar os espaços que hoje a gente está. Hoje estamos na presidência do Conselho Estadual, estamos na coordenação do Fórum LGBT de Pernambuco, representando o espaço TT, estamos em Conselho Estadual e Municipal de Saúde e uma lista de representatividade que nos faz orgulhar do trabalho feito por nós. E até ousamos a dizer, não é? E aí, que toda travesti e transexual, direta e indiretamente, do município e do Estado, mesmo que ela não tenha ouvido falar da Amotrans, ela usufrui de uma política defendida por esta casa que eu falo Amotrans, no Estado que há 9 anos atrás nos tínhamos como pessoas marginalizadas, prostitutas e incapazes de se organizar. Então, toda travesti e transexual, quando ela vai no centro de referência, e aí eu gostaria de agradecer a presença do coordenador, que é o Ricardo Almeida, que está aqui, requerer a questão do nome social é fruto de nossa discussão
de 9 anos atrás e todas as políticas que existem aí. Então, direto ou indiretamente, as travestis e transexuais começam a usufruir de um advocacy que a gente começou há 9 anos atrás com o governo municipal e com o governo estadual. Não é? Sim, é verdade que durante esses 9 anos, né, nós devíamos... Nesses 9 anos, nós dedicamos muito ao advocacy e cometemos uma falha. Esquecemos o trabalho assistencial, que é para com as meninas que fazem prostituição na rua, não é? E as meninas que estão em situação de rua. É uma dívida que essa instituição tem, porque nós somos pessoas democráticas. Nós apresentamos nosso produto e reconhecemos nossos erros para que a gente possa avançar e conseguir. Mas o advocacy, naquela época, era necessário, né? Mas essas meninas, as meninas que fazem prostituição e as meninas em situação de rua, nunca deixaram de estar nos advocacies que nós fizemos com o governo para garantir a cidadania. Mas era preciso primeiro entender que o governo municipal e estadual precisavam de um olhar específico para essa população, para que a gente pudesse ir para a parte assistencial. Hoje, comemoramos o nosso ciclo rumo à comemoração dos 10 anos dessa casa, com desafios que se destaca na questão da assistência junto à população trans, que vive em situação de rua, e muitas que ainda vivem da prostituição. E, principalmente, a que estão envelhecendo. Sim, porque hoje nossa população está conseguindo envelhecer, apesar do Brasil ter uma estatística de vida de 33 anos para uma pessoa trans. Né? Que bom que hoje o nosso Estado tem mais uma instituição de travestis e transexuais. Aí a gente não pode deixar também de citar a ANATRAP, que é a nova Associação de Travestis e Transexuais, que vem somar forças junto com a Amotrans para juntas traçarmos um plano de assistencial para as pessoas trans, e aí o nosso foco é a Casa de Assistência a Pessoas Trans, onde a gente possa trabalhar especificamente as pessoas que estão nessa condição desprivilegiada da sociedade. Não é? E aí a gente vem... Mas velhas lutas dessa casa se fazem lembrar. E aí eu vou pedir para relembrar algumas coisas que a gente conseguiu colocar nas conferências LGBT, nas inúmeras conferências que a gente LGBT, e no saudoso orçamento participativo que a prefeitura tem. Não é? E aí, lembro a Beth que a história do comitê, né, do movimento social, para escutar o movimento social, é uma ideia muito boa, que eu acho que a secretaria tem que colocar em prática. Não é? Porque os orçamentos conseguiam nos escutar. E aí, uma das grandes lutas é o seguinte, Ivan e Marília, nós temos aprovado no plano da Conferência Municipal LGBT um memorial das trans na Rio Branco, em memória a todas as travestis e transexuais que foram perseguidas e violentadas durante a década de 80 e 90 dentro da cidade do Recife. Esse memorial foi aprovado na última conferência, está no caderno de propostas. Eu acho que vocês dois poderiam ver como é que se faz o trâmite na Câmara para viabilizar esse memorial. É uma dívida que a Prefeitura do Recife e o governo do Estado têm junto com essa população que sempre contribuiu para que as políticas públicas existissem nesse Estado, e não só para travestis, mas para o idoso, para a criança, para a mulher e toda a população em geral. Né? A Glóis tem 11 anos, e aí sempre foi uma queixa nossa, e nunca se passou uma travesti e transexual. É uma gerência que sempre foi do domínio dos gays e das lésbicas. Não é? Nós entendemos que a gerência, o gestor hoje que ocupa, que é o Wellington, ele tem que ter uma visão macra para implementar a política em defesa da cidadania e dos direitos humanos da população LGBT. E que dentro dessa gerência, precisa ter especificidades. Hoje nós temos a Luciana, que ela pode trabalhar as especificidades das lésbicas. Hoje temos o Gerailton, que pode trabalhar as especificidades dos gays e bissexuais. Mas nós não conseguimos nos ver dentro da gerência. Então, a gente solicita, né, ao gestor hoje que está na página, que pertence ao PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, não é? Que ele tenha a sensibilidade, da mesma forma que o governador teve, de entender a necessidade de nós estarmos nesse espaço, porque nós estivemos no fortalecimento da gerência. Nós não tivemos na fundação da gerência, porque nós não éramos organizadas, mas nós tivemos no fortalecimento dessa gerência, e nós precisamos se ver lá. Se essa pessoa vai ser indicação do movimento,
que eu acho democrático, beleza. Se vai ser das famosas cotas do partido, também nós queremos. O importante não é a pessoa que esteja lá, o importante é que lá esteja uma trans e, com certeza, seja ela quem for, ela vai ser referendada pelo movimento organizado, porque nós precisamos nos ver lá e nos sentir representada por aquelas pessoas que estão lá. Então, isso a gente pede. Isso é uma dívida, não é uma dívida não só dessa gestão, foi uma dívida da antiga gestão, como aqui bem disse, que temos 11 anos e nunca se passou uma travesti, uma transexual dentro daquela gerência e que os vereadores também podem estar nos ajudando a cobrar isso, não é? E aí, a gente entende que a gente precisa resgatar os valores, né, utilizados na compreensão do movimento social, porque fomos nós, quando é para nos convocar, para ir para a rua, para fechar ruas, para criar os cargos, para criar as pastas, nós servimos. Mas também nós queremos ser ouvidas, nós queremos ser entendidas e compreendidas nesses espaços. Então, aí não podemos deixar de lembrar do Eduardo Campos, que quando criou a assessoria LGBT, convocou o movimento social para que as pessoas referendassem a pessoa que estava lá, e o Paulo Câmara, que da mesma forma fez, partilhando a coordenação LGBT. Não é porque aqui a gente tem que apontar os erros, mas também tem que apontar as qualidades, né, do que tem feito. Recife foi denunciada à ONU e à OEA pela violência contra os LGBT, como uma das capitais que mais se comete violência contra os LGBT. Então, é preciso que a Casa José Mariano ela aprove a frente parlamentar LGBT, porque essa frente tem que ser uma frente de resistência, de estratégicas para combater a violência, porque não basta só o executivo e o judiciário fazer sua parte. A Câmara de Vereadores também tem que fazer e tem que entender que nós somos eleitoras. Muitas da bancada fundamentalista que tem aqui, eu conheço travestis e transexuais que votaram nelas. Então, essas pessoas também precisam entender que nós precisamos aprovar nessa casa uma frente parlamentar forte, que defenda e resista contra a violência da nossa população, que vem sendo massacrada todos os dias no município. Não é? E o Conselho Municipal LGBT, que recentemente a gente perdeu, eu costumo dizer que a gente perdeu e ganhou. Ganhamos porque nós tínhamos 16 votos. Da última vez que ele foi votado, a gente só teve 3 votos. Agora a gente teve 16 votos, mas não conseguimos o papel de 20 votos. Eu acho que o prefeito, eu já falei essa fala, eu vou repetir, tem a obrigação moral de criar o Conselho Municipal LGBT via decreto. Nós precisamos de um Conselho LGBT porque é inviável que a capital de Pernambuco, Recife, que é um estado que tem um nome histórico em todo o Nordeste pelas suas revoluções, pelas suas vitórias dentro das revoltas existentes, não existe um conselho municipal, que o estado tem e o município não tenha. Nós precisamos desse conselho municipal e nós não podemos esperar mais 2 anos, 3 anos para voltar para cá, para votar. A gente precisa que o prefeito assine isso com urgência, quiser para o 28 de julho, que é o dia do orgulho gay, o Conselho Municipal LGBT. Não é? Gostaria de dizer que a Amotrans, eu fiz parte de 2 gestões da Amotrans, a primeira presidente foi Gleciane Andrade, eu não estava na fundação da Amotrans, não é? Mas eu sempre digo que eu sou apaixonada e vou morrer apaixonada pelo movimento organizado de travestis e transexuais, o nacional, porque a história do movimento nacional é linda e, consequentemente, a história de Pernambuco. E eu tive em 2 mandatos na gestão de Pernambuco. E eu me orgulho de dizer que, dentro da minha gestão e da gestão de Gleice, nós criamos muitas novas lideranças, meninas empoderadas, que hoje sabem do seu papel dentro da sociedade e sabem onde buscar caso elas sofram violências. É claro que a gente precisa fazer muito mais. E que essas meninas que aqui estão, elas têm a obrigação de ser multiplicadoras. Porque quando nós começamos foi difícil, mas nós éramos 3 dentro de uma casa que discutia políticas, e hoje a gente multiplicou, a gente tem mais de 50 afiliados à associação, mas de participação mesmo nós temos entre 10 e 15 pessoas, porque a gente tem essa dificuldade de trazer as meninas do interior para o nosso convívio. Então, eu costumo dizer assim, que essas meninas, nós começamos e organizamos, e é uma vitória desta casa, o movimento de homens trans dentro do estado de Pernambuco, e aí eu vou pedir licença ao meu filho lá, o Marcelo, né, que só 2 filhos meus recebem meu nome, né? Filhos é porque as travestis mais antigas começam a adotar como a gente não tem filhos biológicos, a gente começa a adotar os filhos de militância. E aí só 2 deles recebem meu nome, que é ele e Daphne.
Mas eu gostaria de citar o nome dele, que foi uma pessoa que realmente, historicamente, quem começou o movimento de homens trans nesse estado foi ele, que é o Leonardo Tenório. Não é? O Leonardo Tenório, quando eu o conheci, era uma pessoa que estava perdida, e ele conseguiu agrupar os meninos e fundar o movimento de homens trans. Então, nós temos hoje um movimento organizado de travestis e transexuais do Nordeste, quiçá do Brasil, um dos mais organizados no estado de Pernambuco, porque nós somos fortalecidas, nós estamos empoderadas e sabemos o nosso papel dentro da sociedade. E aí, para terminar meu discurso, eu gostaria de fazer uma coisa. Há quem diga que travestis e transexuais nasceram para sofrer. Mas como é que a gente nasceu para sofrer? Se nós temos uma visibilidade notória. Nós somos observadas da hora que a gente sai de casa à hora que a gente volta para casa. Se seja para críticas ou se seja para elogio, as pessoas se sentem incomodadas ou satisfeitas como nós. Quando nós moramos em uma comunidade, todo mundo sabe quem é a travesti e a transexual da comunidade. Então, nós temos um papel de visibilidade muito bom. Nós temos a coragem que muitos dos gays não têm, não é? De se assumir, de botar a cara na rua e mostrar que somos femininas, porque a gente sai do ser masculino e vamos para os femininos, ou vice-versa, no caso dos homens trans. Nós temos a admiração e a inveja das mulheres cisgêneras, né? Porque quantas mulheres a gente encontra na rua e elas dizem, nossa, como é que você consegue ser tão magra, como é que você consegue se vestir bem, como é que você... E aí lembra a saudosa Carmen Miranda, que em 1940, quando ela foi comparada a uma travesti, ela dizia, quando ela foi comparada a uma travesti, que o repórter disse, você é um travesti, ela disse, travesti, conheci muito no Cassino da Urca, elas me ensinaram muito do que eu sou hoje. E a gente tem a cultura de não resgatar a história dessas pessoas que desbravaram isso. Né? E nós temos que aprender o seguinte, travesti, ela não vem no mundo para sofrer, ela vem no mundo para brilhar, porque nós somos a fantasia dos homens. Não é? Qual homem, em sua essência, que nunca fantasiou sair com uma travesti? Se não fantasiou, pelo menos um filme inapropriado para maiores de 18 anos já assistiu para ver como é o processo. Então, como é que a gente pode ser infeliz desse jeito? Então, a gente nasceu para ser feliz. Nós viemos no mundo com um papel de sermos destacadas, de sermos brilhar. Travesti é brilho, é glamour, é luxo. Então, nós temos que aprender, como minha avó de 86 anos, quando descobri que eu era trans, ela disse, e eu peço permissão para falar um pouco disso. Ela falou o seguinte, minha filha, por que você nunca mais viu me ver? Porque mamãe não deixava, porque tinha medo que a senhora morresse quando descobrisse que eu era trans. Ela disse que não, imagina, toda a família tem uma trans. E por que a minha não ia ter? Então, eu só tenho que dizer uma coisa, travesti, que ela não entendeu o que é transexual, ela disse, travesti tem a obrigação de ser feliz, e ser feliz na porrada, entendeu? Porque a gente não veio para sofrer, a gente veio para brilhar e ser feliz dentro desse mundo. E aí eu digo a vocês o seguinte, lembrando as palavras da saudosa Luana Muniz, que morreu recentemente, não é? Onde ela disse que travesti não é bagunça, nós estamos organizadas e sabemos o nosso papel da sociedade. Pagamos nossos impostos e queremos ser respeitadas, não só pela Casa José Mariano, mas como todos os espaços executivo, judiciário e legislativo desse Estado. Eu não gosto de citar a Simone de Beauvoir, porque eu acho muito fresca ela. Né? Porque aquela coisa, eu não nasci mulher, não se nasce mulher, se torna mulher. Ela nunca falou isso pensando nas travestis. Né? Ela falou isso porque o movimento feminista, e o movimento feminista hoje, pouco ainda entende, mas hoje tem uma coisa boa, elas estão abertas a entender. Na época que eu comecei, elas nem suportavam. Mas eu gosto de terminar minha fala com 3 repentistas cegas, que moram lá no sertão do Nordeste, que elas são repentistas, que aí elas dizem o seguinte, nós nascemos para aquilo que somos. É isso. Obrigada. Parabéns, Chopeli. Está a presença do senhor Sérgio Moura, secretário executivo de Segmentos Sociais do Governo do Estado, Ricardo Omena, coordenador do Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBT, Fernanda Falcão, assessora técnica de políticas estratégicas para travestis e transexuais, pessoas bissexuais da Secretaria de Segmentos Sociais do Estado de Pernambuco, Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Lidiane Gonzaga, representando Ana Cláudia Calu Matos, secretária executiva de Coordenação Geral da Secretaria Estadual de Saúde, Maria Clara Sena, do GTP+. Chopeli, para ótimos pela sua fala, você foi brilhante naquilo que você disse. Preciso passar 2 informes. O primeiro é que nós realizamos aqui uma audiência pública, que você participou, em que a gente determinou também, queríamos requisitar que o prefeito
criasse o Conselho Municipal de Políticas LGBT por decreto, é a obrigação dele fazer esse ato. E, quanto à Frente Parlamentar LGBT, a vereadora Marília Arraes protocolou esse pedido, passou pela Comissão de Direitos Humanos, fui o relator desse projeto, relatei naturalmente a favor, mas a Comissão de Direitos Humanos da Câmara votou contra o meu relatório. Então, por 2-1, o meu relatório foi reprovado, sendo a favor da criação da frente, aqui na Câmara, Frente Parlamentar LGBT. Será feito um novo relatório, certamente será votado, e o meu voto será vencido, mas quando chegar aqui no plenário, eu vou me pronunciar, naturalmente a vereadora Marília Arraes também, contra o parecer da própria comissão em que eu participo. E isso só significa que a luta está começando, a luta vem crescendo, a luta vem incomodando muita gente. O fato da gente ter vencido por 16-13 a votação para a criação do Conselho fez com que muita gente percebesse que não dá mais para se esconder dessa pauta. Não dá mais para dizer que não é com a gente. A pauta LGBT, a pauta das travestis, a pauta das pessoas trans é uma pauta que diz respeito aos direitos de todas as pessoas. E vocês podem ter certeza absoluta que contam com muita gente aqui nessa casa, dispostos e dispostas a continuar nessa luta. Espero que um dia a gente possa vir aqui para uma sessão ordinária e ver naturalmente mais mulheres, mais pessoas LGBT, e com certeza eu espero um dia que aqui nessa casa a gente vai ter não apenas uma, mas algumas representantes desse segmento transexual que precisa de representação também nos espaços políticos. Muito obrigado, vocês estão mais do que de parabéns. Declaro encerrada essa sessão solene.